Fala pessoal, continuando o nosso estudo sobre algoritmos, na sequência do capítulo 1 aqui a gente tem uma discussão sobre algoritmos e heurística. Nosso autor vai trazer para a gente aqui então elementos para a gente entender a diferença entre abordagens heurísticas, são abordagens por definição menos exatas, que permitem que a gente resolva alguns problemas, mas há algumas questões a ser consideradas. Então, basicamente, nessa aula de hoje, desse vídeo, nós vamos entender a diferença entre algoritmos e abordagens heurísticas ou heurística, dito que tenha um acento aqui no português. Bora pro livro. Então, esse aqui é o capítulo 1 daquele manual que a gente está estudando, mostrar aqui para vocês de novo. Fechou? E seguindo, então, na ordem aqui, capítulo 1, agora 1.1, pra gente um exercício mental aqui, da otimização da tour de um robô ou de um ciclo de um robô. Então o problema é o Robot Tour Optimization, ou ainda otimização do ciclo do robô. Podemos traduzir assim. Bom, esse é o problema geral aqui dessa seção do capítulo. E ele começa falando o seguinte: bom, esse é um problema que vai surgir aí em diferentes indústrias, como por exemplo manufatura, transportes, ou até mesmo para testar aplicações, tá? Cara, e ele começa dizendo assim, ó. Então, vamos imaginar o cenário do problema, tá? Imagina que a gente tem um braço mecânico lá que faz soldas em uma placa eletrônica ali, que tem vários pontos de contato onde precisa ser soldados componentes. Fabricação aí de componentes eletrônicos aí. Bom, para a gente programar esse robô que vai operar esse braço automatizado, né, esse braço robótico, a gente tem que pensar então no seguinte, cara, mas começa a raciocínio de programador aqui do dia a dia, né? Se eu estou na indústria, eu preciso otimizar isso aqui, principalmente com relação a tempo, porque quanto menos tempo eu levar para soldar todos os pontos de uma placa, mais rápido eu termino a montagem dessa placa, portanto eu consigo fazer um output, né, entregar mais placas em menos tempo. Essa é a ideia básica da coisa. Ainda mais imagina um robô que é um dispositivo bastante caro e tudo mais, não é algo trivial. Tem até uma hora aqui que ele vai dar um exemplo engraçado, tipo assim, imagina você mostrando lá para sua chefe o robô fazendo uns movimentos muito burros e levando muito tempo para soldar essa placa, não vai ser legal. E aí imagina o seguinte, então o problema é algo desse tipo. A gente tem que otimizar o robô, o input sempre vai ser uma placa com um conjunto, né, um stack, por isso S, com endpoints. O endpoints aqui é justamente os pontos de contato que vão ser soldados nessa placa, beleza? Agora, qual que é o output que a gente precisa ter? Descobrir o menor caminho para o ciclo todo. E imagina que é o seguinte, se a gente tem uma placa redondinha, com alguns pontos, então se eu tenho uma placa que tem um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, aqui. Vocês entenderam, né? Quase um reloginho. Fica meio fácil, né, da gente programar isso. Como é que a gente vai programar isso? Cara, muito simples, né? O robô vai começar, por exemplo, esse aqui é o ponto zero, né? Então ele vai começar aqui, depois vai para cá e vai indo, um a um. Ainda as distâncias entre esses pontos de contato são parecidas. Não tem muito segredo. Não tem por que eu inventar de vir para cá, depois daqui para cá, para cá, para cá. Que eu já tô complicando, evidentemente. A solução aqui, ela é muito simples, né? Então, nesse caso aqui, se a gente utilizasse uma abordagem heurística do vizinho mais próximo, ele tá chamando aqui de abordagem heurística e não de algoritmo, isso é um ponto interessante dessa seção do capítulo 1. Ele não chama de algoritmo o vizinho mais próximo, o nearest neighbor, né? Ele vai dizer o seguinte, cara, neste caso aqui, o vizinho mais próximo, nearest neighbor, ou seja, o vizinho mais próximo, e colocando na categoria aqui, ó, de abordagem heurística, não de algoritmo, daria muito certo aqui. Voltando no exemplo aqui, eu começo sempre no ponto zero e vou seguindo por mais próximo até deixar o meu ciclo de volta na posição inicial. E aí vem uma outra placa aqui e a gente faz tudo de novo, certo? Troquei de cor ali só pra qualquer outra placa. Bom, nesse caso, ele vai dizer o seguinte, tá, né? Dessa maneira, a gente consegue resolver. Mas quem me garante que a placa vai ser perfeitinha desse jeito? Ele faz essa provocação. Então, neste caso aqui, daria muito certo. Mas, se a gente tiver outros possibilidades, e aí ele vai trazer um exemplo interessante, é mais ou menos isso aqui, ó. Fazer, por exemplo, o ponto zero aqui, aí aqui tem vai fazer uma linha reta, só que os espaços, a distância entre os pontos de solda vão ser diferentes. E aí a coisa é o seguinte, bom, agora essa abordagem heurística do nearest neighbor, vizinho mais próximo,
já não dá muito certo. Imagina que eu comece aqui no ponto 0, comecinho aqui, ó. E aí, beleza, minha abordagem ela vai começar a fazer isso aqui. Então tá, qual que é o mais próximo? É esse aqui. Agora qual que é o mais próximo? É esse aqui. Agora qual que é o mais próximo? É esse aqui. E o mais próximo, esse aqui. Tá vendo como o robô vai ficar sambando de um lado pro outro? Aí alguém poderia dizer, mas é porque a gente não começou no mais correto. Seria começar no início, vamos dizer assim. Vamos dizer que esse seria o ponto 0, ele viesse pra cá, depois pra cá, depois pra cá, depois pra cá, depois pra cá, e finalizava aqui e voltaria uma vez só. Bom, de fato, né? Isso já melhora a nossa abordagem aqui, porque seria menos vai e volta, né? Igual na primeira ali, se a gente mudasse o ponto 0 daqui pra cá. Contudo, vai dizer o autor, se a gente fizer um giro de 90 graus aqui, essa placa ficar em pé, ele vai dizer o seguinte: agora a gente tem um outro problema. O nosso robô vai começar a subir e descer, subir e descer, subir e descer, e já não é mais uma solução ótima quanto pegar em linha reta. Portanto, ele está considerando aqui que as placas variam também. Tem uma complexidade a mais no nosso algoritmo. Por quê? Porque ele vai estar setado para encontrar a partir daqui sempre ponto mais à esquerda como ponto 0. E a placa na vertical, ela traz tudo mais à esquerda, certo? E aí continua o nosso autor. Ele vai dizer o seguinte: bom, não importa o que você pensar, não importa o que você fizer, a regra do vizinho mais próximo está fadada a trabalhar de maneira equivocada em algum conjunto de pontos. Ok, aí ele vai falar assim, então a gente precisa pensar numa outra abordagem. A próxima abordagem que ele traz é o do par mais perto. Qual é o par mais perto de par em par? Então escolhe o primeiro par, conecta os dois, próximo par, conecta os dois, e assim vai. Ele também coloca isso na categoria de heurística, né? Então, igual eu comentei, de fato, essa sessão tem esse tema de algoritmos versus heurística. Já então, no final a gente vai falar de fato a diferença categórica entre os dois, que é o final do raciocínio dessa parte aqui do livro. Então, ele vai seguir aqui explicando que a partir do momento que a gente tem então, a execução dessa heurística do closest pair, né, do par mais próximo, a gente tá falando assim, par mais próximo ao closest pair. Ele aponta o seguinte: essa regra, ela faz correto no exemplo que a gente pensou aqui em cima, né, vou reproduzir ele aqui. 3, tinha mais um aqui e outro aqui. Beleza. A gente tem que conectar esses pontos aqui na placa. Preciso trazer o restante do exemplo aqui. Ele traz já as posições. Ele vai dizer o seguinte: a gente tem essa posição 0 aqui, que é a posição, então, -1. E aí é pela distância, né? O ponto inicial, que é o 0. A gente tem aqui -5, -21 e -21. E aqui, como você pode imaginar, a gente vai ter 1, 3 e 11, né? Pra cá fica positivo. Bom, o closest pair vai funcionar bem aqui, o autor mostra pra gente, porque ele falou assim, cara, partindo do 0, qual que é o par mais próximo? É o 1 e o -1, certo? Então, ele vai ligar pra gente aqui o 1 e o -1 de uma maneira ok. Subsequentemente, ele vai continuar também alternando aqui entre os pares mais perto. Então, é mais perto pro 3 e pro 5. Porque são os próximos pares aqui. Ele vai fazer algo muito parecido com o primeiro exemplo ali, né? Ele vai seguir os mais próximos. Então, partir do 0, qual que é o mais próximo? 1, -1. Qual que é o mais próximo agora? 5 e 3. E depois 11 e 21. Ele vai ficar alternando direita, esquerda, né? Então, o autor fala pra gente, cara, funciona, mas é a resposta correta? Não, esse aqui com certeza também não é a resposta correta, porque a gente ainda tem umas perdas de otimização aqui. Se finalizar aqui tem que voltar para o 0, se finalizar aqui tem que voltar para o 0 também. Tem esse vai e volta do robô aqui, né? Ele até brinca, imagina você mostrar para sua chefe esse robô, né, dançando para lá e para cá. De um jeito não de um jeito meio estranho. Ele mostrou duas heurísticas aqui que no final das contas, se a gente levar em consideração diferentes formas de operar, não vai fazer sentido nenhum, né? Ok, ele tá dizendo, cara, talvez os closest pair funcione até melhor do que o nearest neighbor, né, o vizinho mais próximo, exceto nesse primeiro exemplo aqui, que é mais padronizadinho, né? Onde o vizinho mais próximo se sai muito bem também. Aqui fica simples, né? É uma volta completa, não tem complexidade. Nesse momento ele diz o seguinte, você já está se perguntando qual que é o algoritmo correto para esse problema. E aí ele fala assim, mais uma possibilidade é a gente tentar enumerar todas as possibilidades. Então você pega uma placa lá, primeiro você vai verificar como é que ela está funcionando, como é que estão os conectores dela para
para serem soldados. E aí aqui, né, você pode calcular todas as possibilidades. E depois disso, né, calcula todas as possibilidades, escolhe melhor. Mas ele vai dizer o seguinte, que a gente tem um problema já de cálculo. Vai falar, cara, se a gente considerar 20 pontos numa placa, a gente vai ter um resultado de 20 fatorial. E 20 fatorial, deixa eu colocar aqui, é o equivalente a 2 quintilhões. E aí segue, né? 402 quadrilhões, parará. É um número absurdo. E ele diz, cara, imagina uma placa, então, com 1000 pontos de solda. Lascou, né? Então ele já coloca um problema aqui de performance. Como é que a gente vai calcular isso o tempo todo? Não tem muito como, né? Uma computação meio bizarra aqui que não vale a pena pro problema, ele diz, no final das contas. Então, calcular todas as possibilidades também não é o melhor caminho para resolver esse problema. Pô, não vai ter solução nesse caso? Cara, vai ter solução. Vai dizer assim, no nosso caso aqui, o algoritmo que vai fazer mais sentido para resolver isso aqui é o famoso conhecido como Traveling Salesman Problem, TSP, mas ele vai deixar aqui a gente na vontade que o TSP só vai ser trabalhado lá no capítulo 19. E a gente ainda tá no capítulo 1. Então, a hora que a gente for trabalhar com grafos no capítulo 19, a gente vai ver como é que funciona esse algoritmo aqui, que é o TSP, o Traveling Salesman Problem. E no final das contas, ele tá respondendo aqui pra gente nessa sessão seguinte, qual que é a diferença então entre do lado algoritmo e do outro lado heurística? Bom, ele vai responder justamente o seguinte, algoritmos são procedimentos que produzem resultado correto sempre. Então, lembra lá quando a gente tava falando são os algoritmos, tá? Lembra lá quando a gente tava falando no vídeo anterior, na aula anterior, que o Insertion Sort sempre vai conseguir produzir o resultado correto numa lista de números, numa lista de nomes? Aquilo é um algoritmo. Ele sempre vai trazer pra gente um resultado correto, um resultado melhor, a melhor forma possível de resolver ali. Agora, a heurística, igual a gente viu aqui, se a gente colocar o vizinho mais próximo que deu certo numa instância aqui, né? Isso é uma instância, lembra lá da ideia de exemplo e instância, né? De problema geral e instância do problema. Mas aqui ele já dá errado. Aqui o vizinho mais próximo, ó, ele já não traz o melhor resultado. Ele já começa a sambar demais, então ele não vai funcionar bem aqui também, certo? Por isso que ele é uma heurística, ele nem sempre em todas as instâncias vai trazer o resultado correto. Por isso que as heurísticas são justamente algo que normalmente resolve, ele fala assim, faz um bom trabalho, mas não podemos contar com a corretude. Então assim, pensa comigo, aqui o vizinho mais próximo, ele consegue até fazer a placa resolver o problema. O robô resolveu o problema, ele faz o robô soldar a placa, mas ele nem sempre vai trazer o melhor caminho, mais rápido, mais otimizado. É por isso que eu não posso contar com essa corretude. E aí, quando a gente for estudar grafos lá pra frente, lá pelo capítulo 19, a gente vai ver o que ele considera, que é considerado como a solução correta para o problema, que é o Traveling Salesman Problem. Se você curtiu essa aula, dá like, comenta aí, segue a gente vai continuar fazendo esse trabalho aí. Valeu, até a próxima!